Amém, glória a Deus, saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Louvamos a Deus, adoramos a Deus por estarmos mais um domingo na presença do Senhor, com o mesmo propósito, com a mesma fé, com a mesma alegria, paz e a mesma esperança, acreditando nos projetos e propósitos de Deus que Ele destinou para cada um de nós. Mais uma vez vamos estar ao vivo e a cores, formando aquela corrente, aquela parceria de união. Você aí, a gente aqui, Jesus no meio de nós, aí a gente só deve contar com a vitória. Vamos orar, vamos agradecer por esse dia, o começo de mais uma semana, e pedir que Ele receba a nossa adoração nessa noite. Querido e eterno Pai, meu Deus, meu Senhor, em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo, que vive e que reina para todo e sempre. Na tua presença, Pai, nós estamos nessa noite com o mesmo propósito de te adorar e te glorificar, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pela água, pelo pão, pela salvação, pelos livramentos, por nos ter dado condição de estarmos de pé. Quero te apresentar, Pai querido, o nosso planeta Terra, os nossos estados, os nossos municípios, Pai, os hospitais, os presídios, os manicômios. Quero te apresentar toda a igreja, Pai, que seja um objetivo de glorificar o teu santo nome e mostrar que o Senhor é o verdadeiro caminho que conduz o homem até o céu. Pai querido, receba a nossa adoração nessa noite, receba o nosso louvor, Pai. Te pedimos em nome de Jesus, que vive e que reina para todo e sempre. Glória a Deus. Vamos cantar louvor ao nosso Deus, vamos adorar a Ele, vamos dar um tributo em forma de louvor a Ele, porque a sua palavra diz que a Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Também quero saudar todos com a paz do Senhor. Estamos gratos, irmãos, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos abençoado e tem nos concedido mais um domingo da gente estar aqui juntos, reunidos, para adorar e exaltar o Rei da Glória. Nós somos gratos por esta rica oportunidade. Quantos queriam estar aqui, mas não conseguiu chegar? E nós que estamos, vamos agradecer e vamos louvar o Senhor, com todo o nosso ser alegre e feliz, feito o Salmo 100 nos ensina, nos convida, que todo ser que tem fogo louve, adore e exalte o nome do Senhor, alegre e feliz, porque até aqui o Senhor Ele tem nos sustentado, tem nos abençoado, e aqui a gente se encontra alegre, todos juntos e reunidos na presença do Senhor. Amém? Vamos cantar louvores ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Adora ao Senhor, porque o Senhor é digno de todo o nosso louvor e de toda a nossa adoração. Exaltado é o teu nome, Jesus. Glória a Jesus. Possamos estar cantando o nome santo de Jesus. Irmãos amados e resgatados, seguir avante e triunfante, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, livre perigo, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados, vivei unidos, pois
seus feridos, não mais temendo, o bem fazendo, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Oh, aleluia! Purificados, sede valentes e muito prudentes, estais lavados e libertados, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Engrandecido é o nome de Jesus. Adore ao Senhor, louve o nome do Senhor Jesus. Jesus é o Redentor, quem veio nos salvar, o mundo de horror, pras sombras desse mar, a todo que crê, vitória lhe dará, também real poder, que gozo lhe trará. Avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração, não olhando para o mundo, avante eu vou. Jesus meu Salvador, ao céu me levará, e do destruidor o corpo esmagará. Ao caro Redentor, e eu aqui serei, a ele com fervor, somente servirei. Avante eu vou, para entrar no céu na divina unção. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração, não olhando para o mundo, avante eu vou. Soará o nosso Criador, aqui celebrará os santos do Senhor, em glória e poder. Jesus regressará, seus servos vão de ver, pois breve voltará. Avante eu vou, para entrar no céu na divina unção. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração, não olhando para o mundo, avante eu vou. Oh, aleluia! Que virá Jesus a fim de me levar a desfrutar em luz o seu amor sem par. Abraão, Isaac e Jó, ali no céu verei, ao lado
de Jacó, com ele cearei, avante eu vou, para entrar no céu na divina unção. Tenho um gozo muito profundo, Jesus no coração, não olhando para o mundo, avante eu vou. Glória a Jesus. Glória a Deus. Toda honra e toda glória é para Jesus. Aleluia, Jesus. Jesus de Jericó, com seus discípulos, Nós cremos, Senhor. partiu o céu, filho de Jericó, o jovem caminho Midian. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, dizendo: Glória a Deus. Aleluia, Jesus. não perturbes o mestre. E ele, sem se encontrar com mansidão, continuava a Aleluia. O Evangelho breve ceifareis, fraco vós sejais o velho, do céu vivoreis. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fadigar, correrão sem se cansar, sem fadigar de andar, correrão até no céu chegar. Bom trabalho, quantas vezes estamos a falhar, sempre devemos nos reveses em Cristo confiar. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, sem se cansar, sem fadigar de andar, correrão sem se cansar, sem fadigar de andar, correrão sem se cansar, até no céu chegar. Jesus está ao nosso lado, sua força nos dará, o nosso Salvador amado, sim, tudo suprirá. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar,
Cristo sempre confiando, socorro vamos ser, o Salvador do céu baixando, virá nos socorrer. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fadigar, hão de andar. Correrão sem se cansar, sem fadigar, hão de andar. correrão sem se cansar, até no céu chegar. Glória a Jesus. O pão da vida descido do céu, da paz, saúde e vigor. O pão celeste mandado por Deus é Cristo Salvador. O Redentor vem sem tardar, do pecador o mal sanar. Perdido, busca tua luz, depressa vem a paz lhe dar. Não tarde mais, amoroso Jesus, ó vem me confortar. Gozo santo pra quem tem a luz, em se lembrar do seu Senhor. É só falar no amor de Jesus, teu grande Redentor. Teu jugo é doce, meu Senhor, teu fardo é leve, que amor. Se eu não posso levar minha cruz, depressa vem me ajudar. Não tardes mais, amoroso Jesus, ó vem me confortar. Por duras provas e perseguições, curvastes o mel passar, e quem vencer a ter galardão também no céu lugar. Lá verei teu esplendor, a tua glória, Salvador. Se não puder carregar minha cruz, depressa vem me auxiliar. Não tardes mais, amoroso Jesus, ó vem me confortar. Aleluia. Jesus, o teu insondável amor me faz sentir no coração o amor de Deus, esse santo amor que viverei então. De Jesus eu dou louvor, domingo
graça e vigor. Tu és o pão que a vida produz, minha alma vem alimentar. Não tardes mais, amoroso Jesus, oh, vem me confortar. Oh, aleluia, Jesus, glória a Deus. Toda a honra e toda a glória para o Senhor Jesus. Glória a Jesus, adore ao Senhor. Louve o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Os fiéis são transladados, seu trabalho aqui fundou, a carreira desses santos, nesta vida já cessou. Do Senhor os bons efeitos terminaram seu labor, a colheita completou-se, é a vida do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos transladar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem nos buscar. Nesta terra estão subindo os previstos para o céu, ao encontro do Deus Filho, que aparece além do véu. E o tempo está presente, sua pregação cessou. Venha o Jesus Cristo já voltou, o Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos transladar. E o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem nos buscar. Aleluia, glória a Deus. Os inimigos vão subindo, é a festa celestial. Todo o céu está se abrindo, num bem-vindo sem igual. Qual o som de muitas águas nós ouvimos entoar. Aleluia ao Cordeiro, vamos indo para lá. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos transladar. Se o Rei
Aleluia. Agradecido é o nome do Senhor Jesus. Sabemos que um dia o Rei virá buscar um povo seu, zeloso, especial e de boas obras. Glória a Deus. Que nós possamos estar encaixados nesta palavra que o Senhor nos deixou. Aleluia. Sabemos que esta é uma palavra fiel e verdadeira. Irmão, esta palavra, ela jamais irá falhar, porque foi o Senhor que nos prometeu. E aquilo que Ele nos promete, Ele cumpre, porque Ele é fiel. Glória a Deus. Estamos felizes porque o Senhor tem nos ajudado, tem nos abençoado. Então a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que possamos permanecer na presença de Jesus, alegre e feliz, e louvando o nome do Senhor. Somos gratos ao Senhor por cada um dos irmãos que tem orado por nós, que tem adorado ao Senhor conosco. Que Deus recompense cada um com ricas bênçãos do céu, porque só quem pode fazer é o Senhor, só quem pode recompensar é Ele, porque Ele sabe como fazer, Ele sabe a necessidade de cada um. Então somos gratos por você estar conosco, orando por nós, adorando ao Senhor junto conosco. Muitos estão impedidos, não podem chegar ao templo, mas tem aí o celular, e nós estamos aqui adorando ao Senhor. E você aí no seu lar, no seu trabalho, possa estar adorando ao Senhor, possa estar sentindo a presença do Senhor, porque quando a gente se reúne com um só propósito, com um só objetivo, que é de adorar o Senhor se faz presente em nossas vidas. Porque a palavra de Deus, ela diz bem clara: onde tiver dois ou três reunidos no meu nome, ali eu estarei presente no meio deles. Glória a Deus. E aonde a gente se encontra, tem mais que dois, tem mais que três. Então temos a certeza que o Senhor está presente em nosso meio, que nós estamos sentindo a presença do Senhor, porque Ele é maravilhoso e Ele é grande para nos ajudar. Então que você aí onde você estiver, possa também estar sentindo a presença de Jesus, que você possa estar glorificando ao Senhor, que você possa estar adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Aleluia. Porque o nosso Deus, Ele é maravilhoso, e o que Ele quer de nós é muito pouco, é que nós o adorem, é que nós o glorifiquem. Aleluia. Onde hoje, no tempo que vivemos, no dia em que nós vivemos, são poucos os que se reúnem em nome do Senhor e que glorificam e que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Aleluia. E o Senhor requer tão pouco de nós, e o Senhor fez tanto por cada um de nós, e o que Ele quer é que nós apenas o adorem em espírito e em verdade. Então que nós possamos, irmãos, estar na presença do Senhor, alegre e feliz, adorando o seu nome, glorificando e exaltando a Ele, porque Ele é maravilhoso. Nós vamos permanecer na presença do Senhor, adorando a Deus. E você aí também continue na presença do Senhor, adorando a Ele em nome de Jesus. Vamos ouvir Manuela adorar o Senhor em nome de Jesus. E a gente vai continuando dando glória, exaltando e glorificando a Deus, porque Ele é maravilhoso. Salve a igreja, Pai Senhor. Na fé. Como pode ainda adorar se não tem motivos para lutar? Abandona esse Deus e morre, mas não adora o que Ele faz. Ele mesmo
pedras e pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim, de um lugar onde eu vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. Não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não só com nossa comunhão, tenho o prazer de mostrar palácios, igrejas, como deserto isso vai passar. Por isso estou, enquanto você despertar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar eu me sustentar-me, de pé eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações, nas estratégias. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar a mim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim, do lugar onde eu vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. E não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão, tenho o prazer de conquistar palácios, igrejas, como um deserto isso vai passar. Por isso resistindo estou, e quando as minhas forças se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. De adorar eu me sustentar-me, de pé eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações, é mais estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar a mim. O Senhor está cuidando de mim, te adorar aqui sustenta-me, de pé eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações, é mais estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Glória a Deus. Só da igreja Papai do Senhor. Oi, mãe e pai. Glória a Deus. Sabemos que no deserto o Senhor está cuidando de nós. Queremos também, irmãos, mandar a paz do Senhor para meu irmão Linamar, que está ali conosco, está no seu trabalho, mas está adorando ao Senhor. Para minha filha Joselane, a mãe de Emanuela, ali em Santa Cruz, e seu esposo, Diácono Jadson. Que Deus continue abençoando esta família em nome de Jesus. Minha filha Janice, ali em Toritama, e os demais que estão conosco. Que Deus continue abençoando. Também não esquecendo da nossa irmã Graça, também ali em Santa Cruz. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família. E a gente vai continuando na presença de Jesus,
adorando ao Senhor, e você vai glorificando e orando por nós, e as bênçãos do Senhor são derramadas sobre as nossas vidas. Bom é nós estarmos aqui. Não existe lugar melhor a não ser a casa do Senhor, quando a gente se reúne para adorar o Senhor. Quando a gente está na presença de Deus, aleluia, a nossa alma se alegra, porque estamos adorando o Deus vivo, o Deus fiel, o Deus que nos salvou, que nos tirou de lá, do lamaçal do pecado, firmou os nossos pés na rocha, escreveu o nosso nome no livro da vida. Glória a Jesus. E hoje nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. E quem fez isso foi Deus. Aleluia. Porque em nós mesmos nós não tínhamos condições, mas o Senhor que nos aceitou, nos abraçou, nos chamou, nos resgatou e nos colocou de pé, e aqui nós estamos. Então a Ele a honra, a glória e o louvor. Aleluia. Quero ler os versículos, irmão, aqui na palavra do Senhor, e em seguida nós iremos ouvir também Juliana adorar ao Senhor. Livro de Marcos, capítulo 5, uma palavra bastante conhecida da igreja e de todos. Marcos 5, o 25 por diante. Aleluia. A palavra de Deus, ela é grande, ela é fiel, e ela tem poder, e alimenta a nossa alma. 25 por diante diz assim: e certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito, com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. 27. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Amém, irmãos? Glória a Deus. Uma palavra bastante clara para as nossas vidas, onde relata, eu digo assim, uma história, mas uma realidade, né? Foi verídico que acontecera na vida desta mulher. A Bíblia, que a palavra de Deus não diz o nome dela, diz apenas que era uma certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. Então a Bíblia relata aqui a vida desta mulher, mas não diz o seu nome. Diz apenas que há 12 anos esta mulher ela sofria dia, noite, dia após dia, noite após noite, e se passava 1 ano, 2 anos, 3 anos, e a Bíblia relata que foi até 12 anos esta mulher com esta enfermidade. E o que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes ia pior. E naquela época, o que aquela mulher possuía de bens materiais, de riquezas, ela ia aos médicos, e tudo quanto ela tinha, ela gastou, tudo quanto ela possuía, ela deixou lá nos médicos. Mas a palavra de Deus nos relata que quanto mais ela gastava, que quanto mais ela ia aos médicos, o seu estado só piorava. Não havia melhora na vida daquela mulher. E a palavra do Senhor diz que ela
mas ela não teve nenhum resultado. Ela não teve um resultado para chegar para seus amigos, para seus vizinhos, para seus parentes e dizer: aquele médico resolveu essa enfermidade que ela estava passando. Ela não teve essa oportunidade de dizer, indo àqueles médicos, mas disse que era o contrário. Quanto mais ela ia, mais o estado dela piorava. Mas chegou um dia, aleluia. O versículo 27 diz: ouvindo falar de Jesus. 12 anos, irmãos, aquela mulher sofria com aquela enfermidade. 12 anos aquela mulher lutava para ser curada. 12 anos aquela mulher buscava a sua cura, mas ela estava buscando na direção errada. Mas chegou o dia dela ouvir falar de Jesus. E quando ela ouviu falar de Jesus, aleluia, ela colocou dentro de si, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou nas suas vestes. Porque dizia ela dizia consigo mesma: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Aquela mulher, quando ela ouviu falar de Jesus, não diz aqui o que foi que ela ouviu falar de Jesus, mas diz que ela ouviu falar de Jesus. E como nós estamos falando da cura daquela mulher, certamente eu posso afirmar que Jesus poderia estar falando de cura, para ela ter essa atitude e de ir por trás de Jesus, para tocar nas vestimentas de Jesus e dizer consigo mesmo: se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu vou ser curada. Este mal vai desaparecer da minha vida. Aleluia, glória a Deus. Ela teve fé, ela teve atitude, ela teve confiança. Tão somente ouvindo falar de Jesus. Aleluia. Hoje a gente toma para nós, irmãos, nos dias de hoje. Aquela mulher só ouviu falar de Jesus. Ela teve essa atitude de crer que ela poderia ser curada daquela enfermidade. E dos nossos dias nós estamos vivendo, aleluia, em meio a multidão enfermos. E eu só não falo daqueles que conhecem e não conhecem Jesus. Muitas das vezes é aquele que conhece a palavra, que diz que é crente, que crê em Deus, que segue a Jesus, que segue a Jesus, e anda enfermo, cabisbaixo, decaído, pensamento negativo. Está vivendo como os 2 discípulos no caminho de Emaús, que Jesus estava no meio deles e eles nem percebiam que Jesus estava presente. Aleluia. E hoje quando nós estamos vivendo assim, cabisbaixa, dizendo: Jesus morreu e agora o que vai ser de nós? Aleluia. Mas Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou e está à direita do Pai, intercede por nós. Que possamos levantar a cabeça, olhar para Jesus e dizer: meu Jesus está vivo. Ele levou sobre nós as nossas dores, as nossas enfermidades. O pastor falou aqui domingo passado, Isaías 53. Jesus levou sobre ele todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. E eu
vou para a igreja, inventa qualquer problema. Amanhã também não vou, inventa outra desculpa. Depois também não vou, outra desculpa maior. E a enfermidade ela vai se apossando. A enfermidade ela vai se aproximando. Quando menos espera, você está com enfermidade e não tem mais solução. Aleluia. E aquela mulher teve essa atitude de dizer: eu vou por trás. Quando eu ouvi falar de Jesus, eu vou por trás. E se tão somente eu conseguir tocar nas vestes de Jesus, eu vou ser sarada, eu vou ser curada desta enfermidade. Aleluia. Que nós possamos tocar em Jesus, irmãos. Que nós possamos sentir a presença de Jesus e pedir a Ele que venha sarar a nossa alma, que venha sarar o nosso coração, que venha sarar a nossa mente e colocar desejo de nós estarmos na casa do Senhor. Glória a Jesus. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. Aleluia. Quando ela ia aos médicos, ela gastava todos os seus bens e não sentiu ser curada do seu mal. A palavra diz que ia de pior a pior. Mas quando ela tocou em Jesus, ela tocou com fé. Ela tocou diferente. E quando ela tocou, ela já sentiu que aquele mal, que aquela enfermidade tinha desaparecido da sua vida. Glória a Jesus. Porque Jesus, Ele é o remédio da nação. Jesus, Ele é a solução para o teu problema. Jesus, Ele é o Rei da glória. Ele é quem governa, Ele é quem manda, Ele é quem faz, Ele é quem age, porque Ele é Deus. E fora dele não há Salvador. Aleluia. E aquela mulher sentiu, quando ela toca nas vestimentas de Jesus, ela sente imediatamente a sua cura. Glória a Jesus. E quando ela sente ser curada, glória a Deus. E logo Jesus, conhecendo que a virtude que se saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Porque quando a gente toca em Jesus diferente, Jesus sente virtude. Quando a gente toca em Jesus com fé, Jesus sente virtude. E disseram os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e disse: se me tocou. Mas Jesus sentiu que alguém tocou. E tocou diferente. Porque em meio à multidão, todos ali tocaram em Jesus. Quando a gente está no meio da multidão, não tem como um tocar no outro. E todos ali que estavam perto de Jesus, em meio à multidão, todos tocavam em Jesus. Mas só que aquela mulher tocou diferente. E Jesus sentiu o toque daquela mulher, porque ela tocou com fé. Ela tocou acreditando que Jesus poderia curá-la daquela enfermidade. E quando os discípulos dizem que a multidão te aperta e tu dizes quem te tocou, e ele olhava em redor para ver que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, se aproximou, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Ela disse: foi eu, mestre, foi eu, Jesus, que me aproximei de ti e toquei nas tuas vestes. E contou para Jesus a sua história, o seu relato, porque disse que aqui ela contou toda a verdade. E quando ela conta toda a verdade, e ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Glória a Jesus. Esse é o Jesus que nós servimos, irmãos. Esse é o Jesus que nós servimos, igreja. É um Jesus vivo, é um Deus que fez, que faz milagre. Ele não parou de operar maravilhas e nem milagres. Ele continua fazendo o mesmo, porque ele não mudou. Glória a Deus. Toda vez que eu relato esta palavra, vem-me à memória. Nós morávamos aqui, aonde é o templo hoje. Era a nossa morada. E eu passei uma semana com a dor de dente que não
remédio que curasse aquela dor de dentro. Eu não suportava mais aquela dor. Aleluia. Glória a Deus. Porque Jesus chega na hora e no momento certo. Glória a Deus. Quando a gente acredita, quando a gente confia, quando a gente crê que Ele faz. Ele faz porque Ele é Deus. E uma certa noite, depois das 11 horas da noite, eu ali na cama, não conseguia dormir. Meu esposo muito medo, como é que vai dormir? Nem dormia, nem sentia a dor, e nem dormia quem não estava com a dor. E eu levantei, deitei, depois ele levantou, chegou. Aí disse, bota a cabeça aqui na minha perna que eu vou orar. E eu lembro como se fosse hoje, irmãos. Era uma dor insuportável. E ele orou e ungiu o dente. Quando ele terminou de ungir, quando ele terminou de orar, para a honra e glória do nome de Jesus, porque nós não somos nada, quem é tudo é Deus. Aleluia. Aquela dor cessou imediatamente. Eu que há dias estava sem dormir. Quando eu me deitei, irmãos, eu não sei que hora do dia foi que eu acordei. Porque Jesus fez o milagre imediatamente. Eu estava me sentindo como eu estivesse dentro de um fogo. E depois da oração, depois que ungiu, eu me senti aliviada. Foi como se algo tivesse derramado um balde de água gelada em mim. A oração, a unção, ela me refrigerou a minha vida. Curou-me daquela dor que eu estava sentindo. E para a honra e glória de Jesus, foi embora aquela dor e nunca mais ela voltou. E eu louvo e agradeço ao Senhor, porque eu sei que o Deus que nós servimos, Ele faz milagre. Porque Ele fez na minha vida e pode fazer na sua. Assim como Ele fez na vida desta mulher, Ele continua fazendo, Ele continua operando, porque Ele é Deus, aleluia. Se a gente crê, Ele é Deus. Se a gente não crê, Ele continua sendo Deus. Mas o importante é que nós, como servo, que venhamos acreditar e crer no mover do Senhor em nossas vidas. Glória a Deus. O Senhor, Ele não mudou, irmãos. Esta é a minha fé, a minha confiança viva no Senhor. Que Deus continue nos abençoando, nos ajudando, para que nós possamos sempre estar assim confiando. Que a gente não venha deixar nada abalar a nossa fé. Que a gente não venha, que nada venha nos tirar da presença de Jesus. Porque a nossa fé é nele. É dele e para ele. Glória a Deus. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos ouvir Juliana agora ao Senhor com 2 louvores. Depois ouviremos José aqui também em nome de Jesus. Porque o Senhor está aqui conosco. Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Se teu viver existe um vazio, Oh, aleluia. e se não podes cantar com os que cantam pra Jesus, não te detenhas, não chores, meu amigo. Cristo transforma
Oh, Rei da Glória. Aleluia. Você pode até tocar o céu se crer. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos a gente é que constrói, é vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor, Deus dá asas, faz seu povo. Campeão, vencedor, essa fé que te faz embaixo de ver, te mostra o teu valor. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos a gente aqui constrói, é vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor, Deus dá asas, faz seu povo. Campeão, vencedor, essa fé que te faz embaixo de ver, te mostra o teu valor. Tantos recordes você pode quebrar, as barreiras você pode ultrapassar e vencer. Campeão, vencedor, Deus dá asas, faz seu povo. Campeão, vencedor, essa fé que te faz embaixo de ver, te mostra o teu valor. Oh, campeão, Deus dá asas. Essa fé que te faz embaixo de ver, te mostra o teu valor. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Vamos ouvir José em nome de Jesus. Deus continue abençoando os irmãos. Dá honra e glória no nome do Senhor Jesus. Salve, meu irmão, Pai do Senhor. Somos graças a Deus por estar mais um minuto aqui na sua presença, agradecendo por tudo que tem feito em nossas vidas, pelo livramento, pelas bênçãos. Quero ler a próxima meditação, o texto que se encontra em Isaías, capítulo 6,
parte do versículo 1 que diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sobre um trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que eu vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificaram o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, irmãos? Essa é a nome de Jesus. Aleluia. Que possamos estar dizendo, né, irmão? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Que possamos pedir ao Senhor graça, força, sabedoria para estar levando a palavra do Senhor. Há muitos que estão enfermos, há muitos que estão doentes. Aleluia. E precisa de ouvir a palavra do Senhor. Aleluia. Quantos que estão engordados com as coisas do mundo? Glória a Deus. E precisam despertar enquanto é tempo. Precisa se levantar e continuar de pé enquanto é dia, porque a noite vem. O Senhor, Ele nos dá a oportunidade de nós escolhermos entre o bem e o mal. Aleluia. Se nós escolhermos servir ao Senhor, sabemos que a gente não faz 100%. Glória a Deus, que somos falhos, somos imperfeitos, mas que a gente venha fazer cada dia mais o melhor e pedir a Ele: me ajuda, Pai, para fazer o melhor para Ti. Muitas das vezes é a coisa em nossas vidas que podemos evitar e não evitamos. Glória a Deus. Para termos uma vida de comunhão com Deus, para dizermos: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Precisamos abandonar muitas coisas que vêm ao nosso encontro. Glória a Deus. Precisamos estar na presença dEle. Precisamos estar em comunhão com o Pai. Tudo que está no mundo é ilusão. O inimigo ofereceu tudo para Jesus, porque não é de Jesus, é do mundo. Glória a Deus. E Jesus rejeitou todas. Aleluia. E vamos pedir força a Ele, para quando vir para nós, a gente possa fazer como Jesus fez. Porque assim a gente agrada ao Pai. Só assim Ele vai usar a mim e usar você para esta multidão enferma, para esta multidão doente, que precisa ouvir falar de Jesus. E muitos que têm esta palavra, que Deus deu um dom, mas acabou a coragem. Aleluia. Está com medo, está na caverna, se acovardou. E Deus não tem negócio com os covardes. Deus tem negócio com os corajosos, com aquele que diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aleluia. Estamos vivendo dias, tempos difíceis. Mas não é porque os dias e os tempos estão difíceis
você. Glória a Deus. Muitas das vezes nos apegamos tanto com A, com B, com C, que a gente vai se acovardando de pregar a verdadeira palavra. Porque o mundo está assim. Se eu pregar assim, vai haver isso ou aquilo. Mas os discípulos não tiveram medo de pregar o Evangelho. Muitos deles foram mortos, mas eles não renunciaram, eles não temeram, eles continuaram falando de Jesus, dizendo que Jesus é o Salvador, dizendo que Jesus opera maravilhas e milagres. Então que esta palavra, ela entre no seu lar, na sua vida. Glória a Deus. E que você possa estar olhando para Jesus e pregando a palavra do Pai e dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, e a gente vai continuar nesta fé, nesta harmonia, neste amor, nesta união, pregando a palavra, adorando ao Senhor e sentindo a presença dEle e o nome dEle sendo glorificado. Em nome de Jesus. Amém. O pastor. Amém, glória a Deus, toda honra e toda glória é para o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso. Ele sim é quem pode resolver tudo e todos. Eu quero agradecer os irmãos e os amigos pelas redes sociais que torna-se um parceiro, irmão e amigos de compartilhar esse culto. Um certo tempo aqui, irmãos, a gente fomos questionados e fomos atacados de uma maneira hostil, porque a gente fica colocando o rosto na tela, numa câmera de um celular e fica pregando. E fomos questionados até dizendo que não era forma de se pregar evangelho, porque cristão não é para ter a ser assistido nem ser visto. E você sabe que as críticas, elas constroem, nos edifica. Tem pessoas que acham que é um elogio que edifica, mas é as críticas. Porque as críticas ajudam a gente ficarmos firmes, porque se a crítica, porque está preocupando alguém está se preocupando. Mas eu quero dizer a vocês que nos ouvem e nos acompanham por essa live, por esse culto, que a gente tem tido resultados positivos. De domingo até hoje, 8 dias, no Facebook a gente alcançou 305 pessoas. Então lá se foi 305 pessoas que assistiram uma parte, uma palavra, um louvor, e foram consolados com a palavra de Deus. No canal Boa Gente, cerca de 40 a 50 pessoas. No Kauai, se não me engano, 500 e pouco a 600 pessoas. Você sabe que o Kauai, ele ataca mais o estrangeiro do que o nosso continente. Então, se a gente fizer uma somatória, 300, 700, quase 1000 pessoas a gente alcançou com esse culto de domingo passado. Então é louvável que entre essas quase 1000 pessoas, vamos colocar 900 pessoas foram alcançadas de domingo até hoje. Algo
deles teve uma cura, uma libertação, uma resposta, um consolo. Porque se não tivesse, ninguém perdia tempo de abrir o celular para olhar. Isso entre cristãos, entre desviados, entre admiradores e entre etnias de outros continentes, de outras pessoas, de outras crenças, com todo respeito. E a gente tem atingido o que vocês, com a crítica de vocês, não atingem. Porque fomos criticados porque pregamos o Evangelho pelo virtual. E outro dia teve um pastor aqui, não foi culto, apenas uma visita, ele teve aqui. E quando eu disse àquele pastor que a gente fazia pelo virtual, pelas redes sociais, ele olhou para mim assim e disse: eu sou mais um presencial. Tudo bem, mas às vezes você no presencial, você não atinge o número de pessoas que dentro de 8 dias a gente atinge. E aí? Vamos ver que você, pelo seu presencial, você não atinge nem sua família. Porque se foi feita uma estatística 2008 a 2020 por aí, a maior parte dos adolescentes que estão nas PAIs, que antes era FUDAC, nos centros de reeducações de menores, foi feita uma estatística, e quem mais foi encontrado lá? Filho de diácono, presbítero e pastores. Está aí, procure saber, procure, faça um levantamento, que às vezes você, eu sou um bom cantor, sou um bom diácono, um bom presbítero, um bom pastor, um bom evangelista, um bom missionário, um bom cantor, uma boa cantora, mas teu filho está lá dando trabalho à sociedade. E aí? Teu filho está lá internado. E você no presencial, como você diz que é bom, você não conseguiu levar o teu filho para a igreja, a tua filha, a tua mulher, porque tem muitos pastores que as mulheres não vão mais para a igreja, tem muitos presbíteros que as mulheres não vão mais para a igreja, tem muitos diáconos que as mulheres não, eu não quero falar dos filhos, as mulheres não vão mais para a igreja, tem muitos cooperadores auxiliares que as mulheres não acompanham mais ele para a igreja. E por que não dizer pastores, presbíteros, diáconos, cooperadores, auxiliares, que as suas esposas não acompanham mais, não acompanham você para a igreja. E teu filho, tua filha está onde? E às vezes você fica dizendo assim: não, porque meu filho eu entreguei a Deus. Se tu tivesse entregado a Deus, ele estava na igreja. Então, se você vir aqui no templo, é um templo que cabe de 50 a 60 pessoas. Nós temos um número reduzido. Hoje estamos com 6. Mas quando a gente terminar aqui, eu tenho certeza que mais de 100 pessoas foram alcançadas por esse culto. Então o reino não é para ser visto. O reino de Deus é para ser sentido. Então a gente não está aqui para postar em Instagram, TikTok, Kawaii, Facebook, YouTube, números de pessoas que dançaram, que pularam dentro do templo. Nós estamos aqui, como disse a pastora, fazendo o que muitos se acovardaram e não faz mais. Porque muitos que criticaram essa obra aqui não estão nem pregando, nem para a esposa em casa mais. E por que não dizer, a esposa indo para a igreja e ele não vai mais, ele indo para a igreja e a esposa não vai mais, e assim vice-versa?
Aí eu lhe pergunto, você diz, não, é proibido pregar pelo celular. Nós estamos pelo sistema. Hoje, quem governa o mundo é o sistema. Então, o sistema oferece muitas condições também para nós. Então, nós também estamos pelo sistema, pregando o Evangelho, pregando a palavra de Deus, usando o sistema televisível, usando o sistema de imagem, com direito a entrar em qualquer continente pelo virtual e pregar a palavra de Deus. E você, com a sua inteligência, com a sua fúria, com a sua robustez, com as suas qualidades, você não está pregando nem para você ver no espelho. Você não está nem olhando no espelho e dizendo, eu sou crente ainda ou não. Entendeu, meu irmão? Porque a salvação não é momentânea. A salvação é daquele que vai até o fim. Porque a palavra do Senhor diz, seja fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então qualquer ser humano aqui na face da terra, ele só vai receber a coroa, ou ser coroado com a coroa da vida eterna, se ele for até o fim. Não é 8 dias, 15 dias. Não é você conhecer a Bíblia de Gênesis, Apocalipse. Não adianta você conhecer a Bíblia e não praticar ela. Não adianta você conhecer a Bíblia e não falar dela para nem seus filhos. Eu louvo a Deus por Fábio, que sejam meus filhos, e a minha neta que acabou de cantar também, porque é a geração que eu e a pastora temos responsabilidade. 3 filhos, um genro, uma nora e uma neta. E cada qual é dono do seu próprio nariz, mas cada um nos acompanha para a casa do Senhor. E por que eles acompanham? Porque eles veem a sinceridade que a gente tem para com o Rei de Deus. Nunca obriguei nenhum filho meu a ir para a igreja. Todos eles foram criados na igreja. Por que isto? Porque eles viram o nosso procedimento. Então não adianta você cuidar do filho dos outros, da mulher dos outros, do marido dos outros, e não cuidar de sua casa, de sua vida e de sua família. Então, irmãos, eu quero dizer a vocês que muitas vezes eu já pensei em desistir de fazer esse culto em forma de live, em forma de virtual. Mas quando eu termino, que eu vou ali no monitor, como agora a gente tem uma lista aí de pessoas que estão nos assistindo. Então, a gente está dando fruto. E se estamos de pé fazendo, é porque Deus tem se agradado do que a gente tem feito. Agora eu quero dizer uma coisa: Deus não tem se agradado de você, que vive criticando e não faz nada. Porque não adianta. Evangelho não é criticar. Evangelho é você colocar em prática, primeiro na sua vida, e depois as pessoas serão alcançadas pelo seu testemunho. Então eu jamais vou deixar. Eu até cheguei a dizer que pessoas que não têm coragem de botar a cara, o rosto numa câmera, é porque devem alguma coisa. Até porque a gente trabalha com muito cuidado. Quando chegam pessoas aqui, eu pergunto logo a parte a ele se ele pode aparecer na câmera. Se ele não puder, a gente preserva também a imagem dele. Entendeu? Que a gente não tem nada a ver com vida particular de ninguém. Cada um que dê conta de sua vida. Então a gente jamais vai colocar uma pessoa em risco de colocar a imagem dele em uma câmera sem saber a vida pregressa dele, né? Eu posso estar ajudando, mas posso estar fazendo problema para ele. E eu não ganho, eu não tenho função de usar inteligência artificial de câmera para ir em busca de face, de rosto de ninguém. Eu prego o Evangelho. Eu prego a palavra de Deus. E infelizmente, como disse a pastora aqui, tem muitos covardes hoje que não tem mais coragem, nem no dia de domingo, ir na igreja.
E a gente não está falando de pessoas simpatizantes. A gente está falando de pessoas que pregaram, que cantaram, que louvaram, que testemunharam e hoje estão aí com vergonha do que disseram nas igrejas. Quem está falando não é uma pessoa que tem 6 meses de crente. Eu estou prestes a completar 45 a 50 anos de crente. Dos 40 por aí eu sei que eu já tenho de cristão dentro da igreja. Então eu tenho mais ou menos uma base de que é você pregar e você viver. E as pessoas acreditar que você é um crente de verdade. Não é você dar carteirada em ninguém. Eu, por exemplo, se você me encontrar durante a semana aqui, você não vai dizer nem que eu sou pastor. Porque se as pessoas me vissem um paletó e uma pasta preta de lado e uma gravata arrastando no chão, o povo me chamava de pastor. Mas eu tenho o meu chamado, minha vocação, meu compromisso, meu respeito com a sociedade e a sociedade me respeita também. Mas estamos vivendo uma época que os covardes estão feitos tartaruga, escondendo o rosto. Porque, irmãos, se você comprar e não pagar, você tem vergonha de pregar numa câmara. Porque alguém vai te ver. Eu acho muito lindo, eu assim, a honra e a glória para Jesus, mas eu fico feliz quando eu saio na rua e vejo um amigo e eu assisto você, viu? Outro dia eu sou inscrito no seu canal. Outro dia eu assisto muito de vocês, viu? Imagine se eu devesse o teu barato. E ele diz, esse cara aí está pregando, me enganou. Não tem muita gente que não prega, não bota o rosto numa câmera para pregar evangelho, porque ele tem medo de ser reconhecido pela presepada que ele fez com alguém. E para a gente ter um compromisso de mostrar o reino de Deus, a gente tem que obter um caráter na sociedade. Então que Deus abençoe você que se incomoda com a câmera. Nós temos alcançado uma meta no Facebook, no Kawaii e no canal Boa Gente, entre 500 a 1000 pessoas por semana a gente tem alcançado. E é que eu não uso o Instagram nem o TikTok. Eu não uso. Por que eu não uso? Porque só pega 5 segundos. Eu nem perco tempo. No Kawaii ainda pega 10 minutos, né? Até 10 minutos de um vídeo eles ainda aceitam. Então, a gente tem atingido entre 500 a 900 pessoas por semana. E eu só faço um culto no domingo. Então, se eu fizer domingo e quarta-feira, fazer uma somatória, dentro de um ano, quantas vidas a gente não alcançou para Jesus? Aí você diz, pastor João Jacinto, pastora Fabíola, a família, tem pregado o Evangelho pela igreja Nova Unção Bonito, que esse nome eu não vou mudar, porque foi Deus que colocou no coração de nós colocar esse nome, Igreja Nova Unção Bonito. Então, a gente tem sim feito. E você tem que criticar que você não tem feito nada. Você está dentro de sua casa, não tem coragem de ir mais para a igreja. Você não tem um comércio, aí não tem mais coragem, não tem mais tempo de ir para a igreja. Eu não quero que Jesus me dê riqueza, me dê comércio, me dê alguma coisa para pelo menos no domingo eu não ir para a igreja. Porque quando o crente não serve para nada nesse mundo, ele serve de relógio para as pessoas. Porque as pessoas devem, já é 7 horas, aí diz, não, 7 horas, que o irmão não passou para a igreja ainda, que a irmã não passou para a igreja ainda, até de relógio que o cristão serve para a sociedade, irmão. Então vamos velar por isso, vamos honrar isso, que nós somos embaixadores do reino de Deus. Amém? Temos 15 minutos, vamos falar um pouco aqui. Livro de Abacuque, capítulo 3, a oração de Abacuque. Capítulo 3, versículo de número 1, diz assim: oração do profeta Abacuque sobre a forma de
campo. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Aleluia. Apenas esses 2 versículos. Como eu já entendo um pouco desse texto, e em ligeiros tempos, eu quero fazer uma reflexão com você sobre o chamado do profeta Abacuque, sendo conotado, taxado ou conhecido como um dos profetas menores, porque o seu livro tem apenas 3 capítulos. E quando a gente olha para o chamado do profeta Abacuque, a gente vê a situação que ele foi convocado por Deus para ser o porta-voz de Deus para os povos entre as 12 tribos de Israel, mas especificamente Deus levanta o profeta Abacuque para falar sobre a tribo de Judá. E por que Deus se preocupou tanto com a tribo de Judá, entre as 12 tribos? E Deus teve um carinho muito grande pela tribo de Judá. Porque na tribo de Judá, Deus teria escolhido para vir o Salvador Jesus Cristo. Então, por isso, ele tinha o maior carinho, o maior zelo pela tribo de Judá. Quando no capítulo 1, o índice diz assim: a iniquidade de Judá, o seu castigo pelas mãos dos caldeus, a intercessão do profeta. Então, Judá estava passando pelo castigo, e Deus permitiu que os caldeus oprimisse a tribo de Judá. Aí quando a gente fala dos caldeus, quem eram os caldeus? Quando você vai lá para o livro de Jó, você vê que a doença destruiu a saúde de Jó. A saraiva, tudo que aconteceu ali destruiu. Mas a maior destruição que veio na vida de Jó foi os caldeus. Os caldeus vieram, mataram os pastores de Jó e levaram as ovelhas, o gado e as jumentas de Jó. Então os caldeus é um povo invasores. O que é um invasor? Aquele que entra em uma propriedade e se apodera de bens que não é dele, e a força ele o toma. Então os caldeus eram esse tipo de pessoas. Então no livro de Abacuque, Deus estava permitindo, porque uma coisa é certa: porque vem o castigo, porque vem o sofrimento, porque vem as dores, porque vem as perseguições. Quando você codifica todas essas coisas que vêm sobre cada um de nós, há 2 coisas importantes: é que tudo acontece na nossa vida. Uma é por permissão de Deus e outra é por desobediência nossa. Então, irmãos, a tribo de Judá era uma tribo que entre os 144 mil judeus, Deus estava com o raio-x, com o olho, olhando 24 horas, monitorando e olhando, porque ele tinha um zelo, porque
entrou por uma decadência espiritual. E o que é decadência espiritual? O que é você sair da eminência espiritual? É você, como disse a pastora aqui nessa noite, não sei se vocês guardaram a palavra, é a pessoa fazer um abraço, um trocadilho, trocar as coisas de Deus pelas coisas banais. E o que é as coisas banais? É as coisas que não têm valores, não edificam, não constroem, não lhe dá o direito de você herdar o reino dos céus. Pode ser bom pelo espaço de tempo, mas depois te custa caro. Porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E olha lá que o pastor está cá aqui todo ferido dentro, viu? Mas ele tentava pregar uma hora. Aleluia. Então, irmãos, qual o castigo que Deus não castigou, permitiu que os caldeus oprimissem a tribo de Judá? Mas quando estava em meio à opressão, porque você sabe que oprimir é tirar a paz, o sossego, a liberdade das pessoas. Alguém ali, por certo, começou a dizer: Deus, por que isto? Deus, os caldeus não estão deixando a gente viver em paz. Porque tudo que o ser humano precisa aqui é viver em paz. Aí Deus chega e levanta um homem chamado Abacuque e diz: Abacuque, vai ser o meu porta-voz no meio da tribo de Judá. Vê para mim, Abacuque significa o que é? Rapidinho aí, os estudiosos. Eu já estudei sobre isso aí, mas foi embora da mente. Mas o nome Abacuque, qual o significado? Então, irmãos, Deus, ele levanta Abacuque e diz para Abacuque: vá até o meio do meu povo, porque o papel de um profeta, o ministério de um profeta, era como se fosse um embaixador do reino de Deus. Então o profeta, ele não podia falar mais ou menos do que Deus lhe mandou falar. Então Deus de Abacuque entra no meio da tribo de Judá, de líderes a liderados, de mulheres a homens, crianças, mulheres, velhos, anciões, e diga que eles estão sendo castigados por causa da desobediência para comigo. Aleluia. Aí no capítulo 3 aparece a manifestação da intercessão de Abacuque pelo povo. E para quem estuda muito a Bíblia sabe que o ministério profético não é de interceder. Mas Abacuque, ele mesmo chamado como profeta, ele usou o papel de sacerdote, de intercessor. Encontrou aí? Abacuque significa o quê? Abraço ou aquele que abraça. Ei, o nome Abacuque, abraço ou aquele que abraça. Eu não sei porque as pessoas estudam a Bíblia e não buscam as raízes, as coisas gostosas que tem a Bíblia, os significados. Eis o porquê Deus levantar um profeta chamado Abacuque.
eles estão por aí, os caldeus, irmãos. Aqui nós não pode falar, o pastor não é doido falar, mas estão por aí. Aleluia, quem for sabe, entenda. Então Deus podia ter levantado Josué, que o nome significa Jesus também, do hebraico, não é isso? Mas ele disse: não, eu quero levantar um profeta, bem pouquinho, só 3 capítulos ele vai falar, bem pouquinho, o tempo dele, a dimensão dele. Agora, abraço é o nome dele, aquele que abraça. É como se Deus, quando os estudiosos, os arqueólogos, fossem descobrir porque Deus levantou um profeta por nome Abacuque, aí eles iam fazer uma analogia e iam entender e dizer: é porque Deus está trazendo um abraço para o seu povo. Aleluia. Deus levantou um profeta que tem o significado abraço, ou aquele que abraça. Porque todo projeto de Deus é abraçar, é amar, é resolver o problema do ser humano. Aleluia. Aí no capítulo 3 aparece Abacuque orando, fazendo papel de sacerdote, dizendo assim: oração do profeta Abacuque sob forma de canto. Cantou. Abacuque fez lá uma letra de louvor. Eu queria saber qual foi esse louvor para a gente cantar na igreja, né, pastor? Já que dá direitos autorais que eu estava ouvindo hoje, então eu queria saber desse louvor que Abacuque formalizou aqui em melodias em forma de louvores. Oração do profeta Abacuque sob forma de canto. Você sabe que forma de canto é uma música. E ele aparece dizendo: Senhor, quando o Senhor falou comigo, me vocacionou, porque sacerdote, profeta, pastor, evangelista, missionário, doutor na Bíblia, não é profissão, é vocação, viu? É por isso que os camaradas estão aí buscando a inteligência artificial para buscar sermão para pregarem, porque não tem vocação, tem profissão de pastor. E para pregar não precisa ter profissão, precisa ter vocação, porque a palavra de Deus já diz bem claro: abre a tua boca que eu te encherei. A palavra encher significa colocar conteúdo dentro. Então, se o pregador está pregando, ele precisa de palavra. E quem coloca a palavra? O Espírito Santo de Deus. Eu nunca fiz um texto em casa para pregar e quero tirar os meus dias sem nunca escrever uma folha de caderno para pregar na igreja. Porque no dia que eu abrir a boca e não tiver uma mensagem, eu digo: Deus, parei, meu ministério acabou. Porque nessa mensagem aqui agora, eu garanto a vocês, muito não, mas uma hora vai puxar. Ouvi, Senhor, a tua palavra. A pastora falou, quem lembra aqui que ela falou da mulher do fruto de sangue que ouviu falar? E Paulo, nas suas epístolas, suas cartas, ele disse: de fato, que o que crê vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. As cartas, 7 cartas das 7 igrejas da Ásia, sempre termina com uma palavra: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então Abacuque diz aqui: Senhor, eu ouvi a tua palavra, temi. A palavra temer não é ter medo. Deus não é um assombro para as pessoas terem medo dele. Tem pessoas que dizem: eu tenho medo de Deus. Eu não tenho medo de Deus. Se eu pudesse dar um abraço nele, eu dava. Eu não dou porque ele é tão poderoso que nós não podemos abraçá-lo. A gente só tem o direito de se
honra, respeito, reverência, submissão a Ele. Ele submisso, eu inferior a Ele. Ele poderoso, eu preciso do poder dEle. Ele tem como fazer, eu tenho como receber da mão dEle. Aleluia. Eu temi, Senhor. Aí quando ele disse a Deus em forma de canto, ele disse: Senhor, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Para quem entende disso aqui, sabe que Abacuque caiu de joelho e dizendo: Senhor, o Senhor me colocou para pregar, para levar a tua palavra em meio ao trigo que está em decadência espiritual. Não te louva, não te honra, não te respeita, não tem reverência mais do Senhor. Eu tenho que levar a tua palavra. Agora, Senhor, traga o avivamento para o meio desse povo. Porque sabe quem pode trazer o avivamento é Deus, pelo seu poder na dispensação do Espírito Santo. Aleluia. Ele disse: Senhor, no meio dos anos, aviva a sua obra, Senhor. Porque o homem, tem muitos pregadores aí dizendo que o homem é do diabo. Não. O diabo não tem nada. O homem é obra de Deus. O Espírito Santo hoje deu uma catucada no som, em vez de ele falar, ele aumentou o volume do som. Glória a Deus. O homem é obra de Deus. E é uma obra específica. Porque quem lê o livro de Gênesis vai encontrar que Deus criou as coisas dizendo: haja-se e faça-se. Mas quando foi para fazer o homem, ele fez com as suas próprias mãos. E o profeta disse aqui: Senhor, aviva a sua obra. No meio dos anos, aviva, Senhor. Porque eu preciso falar a tua palavra. Porque o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado e do juízo. Se não houver uma manifestação do Espírito Santo dentro do coração das pessoas, eles não se quebrantam para cair de joelho na presença de Deus. E ele disse: Senhor, aviva no meio dos anos, notifica, tome nota disso aí, Papai do céu. Na ira, lembre-se da sua misericórdia. Que Deus ajude. Que Deus abençoe vocês. Que Deus tenha a mão estendida sobre cada povos, cada língua, cada nações, cada família, cada igreja que não tem vergonha, estão roubando a sociedade, vendendo a palavra de Deus, induzindo os membros e que encontram os políticos. Deixa que Deus cuide dos políticos. O papel da igreja é glorificar, louvar e exaltar o nome de Jesus e pregar o seu evangelho. E Deus sabe cuidar de cada um aqui na terra. Amém? Pastor, agradeço aqui com oração em nome de Jesus. Minha neta está com fome. Oramos, irmãos. Senhor meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por tudo quanto o Senhor tem nos concedido, pelos louvores, pelo ensinamento da tua palavra, pela vida dos teus servos, tanto no templo como aqueles que estão nos lares. Em nome de Jesus, nós queremos te apresentar as famílias, os lares. Entra com providência em cada família, em cada lar, Senhor.
Leva-nos em paz aos nossos lares, dá-nos uma noite em paz, um sono tranquilo. Vá à nossa frente, Senhor, deixando toda a seta do mal, cortando os laços, derrubando os muros e abençoando o teu povo, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Que a mão de Deus Todo-Poderoso esteja com todos nós, todos igual. Amém.